Muito bem, então dando continuidade aí às nossas aplicações de funções, né, voltadas a circuitos elétricos, né. Nesse instante, vamos discutir aqui então a representação gráfica da função energia, né, da função energia elétrica que, que, que tem como fórmula aí, né, é, que a função energia elétrica em função do tempo é, na verdade, a potência elétrica vezes o tempo. Nesse caso, o tempo está em segundos, né? E a nossa energia em joules, né? Bom, o que a gente tem aqui nesse instante, então? A gente tem um gráfico, né, que mostra exatamente, um gráfico representando então essa função. Nesse instante a gente tem uma potência, né, P de 100 watts, né? A gente pode alterar aqui perfeitamente, né? Mas o mais interessante é observar que a sua representação gráfica é, na verdade, uma função linear, né? Onde o P, nesse instante, está representando, então, a nossa taxa de variação ou coeficiente angular, né? Então, a taxa de variação da função energia é uma taxa de variação constante por se tratar de uma reta, né? Então vamos iniciar aqui só para a gente comparar o que está acontecendo, né? Então olha só. Então qual é a função então desse P, né, que representa aí a potência em watts? Na verdade o P representa a, como disse aí, aquela relação do coeficiente angular, né? Então o P ele é a taxa de variação, né? E essa taxa de variação nesse instante ela é constante, né? Então, o que a gente tem do ponto de vista prático é isso. Vou dar uma paradinha aqui, né? Outro detalhe importante, então, bom, tem a ver com a potência. Em relação ao tempo, o que acontece com essa situação em relação ao tempo? A gente tem nesse instante, então quando a gente faz variar aqui o tempo, opa, fechar aqui. Quando a gente faz variar o tempo, vamos melhorar esse P que está aqui, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, melhorar aqui, vamos colocar uma potência de 100 watts, isso aí fica mais adequado, né? E aí então, em relação ao tempo, então quando a gente faz variar o tempo, a gente observa nesse instante que eu tenho aqui um ponto A, que representam, né, dados momentos, né, do tempo em relação da nossa energia em relação ao tempo. Então, por exemplo, nesse instante, em 4 segundos, né, temos 400 joules, né, com uma potência nesse instante de 100 watts. Ou melhor, uma potência de uma potência de 100 watts, né? Em 4 segundos, nos leva então a uma energia aí, né, de 400 joules. É isso aí, né? Então aqui a gente tem a representação gráfica então de um ponto, né, dessa reta, né, que é uma função linear, né, que mostra exatamente qual é o comportamento então, né, da quantidade de energia, né, em função do tempo, né? Ah, por último, então, a taxa de variação tem algo interessante que a gente precisa observar, que é o seguinte, né? Dá uma paradinha aqui, olha só, a gente tem nesse instante um certo W aqui, que estão chamando de W1, né? Esse W1 é, na verdade, 53,7 é exatamente a nossa taxa de variação, ou seja, para cada 1 segundo a gente tem aí uma taxa de variação de, nesse caso, de 53,7 joules, ou seja, a cada 1 segundo a gente tem 53,7 joules, né? Ou seja, uma taxa de variação constante, né? Por isso que estamos falando de uma reta, né? Ou se a gente pensar em termos de coeficiente angular, então esse ângulo que está aqui,
ele corresponde a 89,98 graus. Aqui então que é interessante observar, né, que 89,98 graus está muito próximo de 90. E aí observem aqui que a representação gráfica não está dizendo isso, né? Exato, porque a nossa escala utilizada aqui, olha, então se observar então as abscissas, né, a gente tem praticamente 1 para 100, né? Ou seja, por isso, né? Se eu voltar à normalidade aqui, vamos tentar voltar aqui à normalidade, só para a gente observar qual é o de 1 para 1, né? O que seria o gráfico, né? Muito, muito diferente, né? Do que foi colocado aqui. Mas essa representação aqui, então, de escala 1 para 1, né? De fato, né? Agora a gente consegue com facilidade interpretar que esse ângulo aqui com certeza é um ângulo de 89,98 graus, né? E aí, vou só iniciar aqui para a gente observar que, de fato, né? Olha só, dá um parar aqui, iniciar de novo. Opa, tá muito rápido esse negócio aqui. Vamos tentar dar uma melhorada no tempo aqui, que tô achando que tá muito rápido. Vamos lá. Muito rápido ainda. Mas vocês veem que rapidamente o ângulo chega ali muito próximo de 90 graus, né? Então, numa rapidez muito grande, né? Chega-se próximo dos 90 graus. E aí, por isso que a gente colocou, então, aquela escala anterior, né? Porque aquela escala anterior nos permite, né, observar o eixo das ordenadas, né? Com uma escala mais interessante, né? Quer dizer, uma escala que nos permite identificar uma energia, nesse caso aqui, um coeficiente angular de 1 para 100. Então veja que, né, a visualização nesse instante, em termos de eixos, né, da abscissa das ordenadas, né, a gente, para ter uma interpretação gráfica, precisa então fazer esse ajuste, né? Ou seja, nesse caso aqui, a nossa escala está de 1 para 100, ou seja, a gente tem uma visualização de 1 segundo para 100 joules, né? É isso. Ou melhor, não é de 1 para 100, né? Desculpem, é de 2 para 100, né? Vou observar aqui novamente, ó. Então a gente tem 2, né, para 100. Então significa que a escala nesse instante é de 1 para 50. É isso, tá certo? Bom, esse material então aqui, ele faz parte do meu estágio de pós-doutorado, né? Onde estamos trabalhando aí com circuitos elétricos. Então, nesse instante, estamos trabalhando então com funções aplicadas e um material também sobre equações diferenciais voltado ao ensino superior na UniOeste de Cascavel, né, em parceria com o Instituto Federal Catarinense, que é onde eu atuo enquanto docente. É isso, então esse material vai estar disponibilizado aí no portal do GeoGebra. Até mais, então.